E aí, seus capitalistas malvadões, Gabriel Pelissaro na área, bora pra mais um vídeo, porque parece que a teta do Fed secou, meus amigos. E aí, o que será dessa economia viciada em estímulos, em juro zero, com a ata aí do comitê americano falando que talvez esteja no fim aí esses estímulos. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bora pro nosso resumão. Então aqui, pessoal, Federal Reserve prepara para reduzir programas de estímulos ainda neste ano. Diz ata, então, aí do Comitê Federal de Mercado Aberto. Beleza, pessoal? Então vamos aqui abrir aspas, né? Então, olhando para o futuro, a maioria dos participantes observou que desde que a economia evolua amplamente, como eles anteciparam, eles julgaram então que pode ser apropriado aí começar a reduzir o ritmo de compras de ativos este ano. Então diz a ata, acrescentando que a economia havia alcançado sua meta para a inflação e está perto aí de ficar satisfeita com a evolução do crescimento do emprego. A gente já vai falar sobre emprego ainda neste vídeo aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui então é o que eu falava anteriormente aí nos vídeos sobre a meta da inflação. Você não pode estimular muito a economia porque senão estoura aí a sua moeda, né? Então agora eu quero ver, porque eu acho que o bicho vai pegar com os estímulos que sustentam várias empresas zumbis, sustentam a economia mundial já depreciada. Encerrando, beleza? Vamos continuar aqui, né? Então, o que aconteceu em 2018 quando o Fed falou em reduzir estímulos? O que aconteceu, né, pessoal? Vamos relembrar. Já fiz um vídeo bem completo aqui no canal falando sobre isso. Vamos dar uma pincelada. Basicamente, as bolsas de valores despencaram quando, lá em 2018, o Fed ele especulou, ele colocou ali que tinha uma expectativa dos juros subirem, né? Então, você percebe como a economia ela tá viciada, ela precisa de juro barato, ela precisa de estímulos ali na veia para sobreviver. E o que ali o que aconteceu foi isso que você tá vendo aí na tela. Essa foi a queda aí do S&P 500 na questão de 2020 do vírus, né? E aqui foi a queda, né? Um pouco menor, mas bem considerável. Vamos fazer aqui, vamos medir de quanto foi essa queda ali. Foi uma queda de 20%, que para mercado de ações, né, de bolsa de valores é bem significativo. Então foi uma queda aí de 20% nessa ameaça, né? Nessa expectativa dos juros subirem. Então agora a grande questão, né? Depois que nós subimos tudo isso, graças à expansão monetária, o que vai acontecer? Faço a minha pergunta, o que vai acontecer quando, inevitavelmente, os juros subirem, né? E esses estímulos, essas compras de títulos que vem acontecendo, que a gente já vem falando lá, o Fed todo mês colocando 120 bilhões de dólares, né? Em compras de ativos para estimular a economia, para gerar liquidez na economia. Então, o que vai acontecer quando esses estímulos acabarem, né? Quando os juros subirem, porque é cíclico, né? Isso é cíclico. Então, a gente viu o que a expansão monetária fez. Agora, o que será que o fim da expansão monetária vai fazer aí nos mercados especulativos? Então, foi uma bolha criada desde 2018, 2019, pessoal, não é de agora. Esse problema que você está vendo econômico não é do vírus, não é por conta do vírus. O vírus agravou, sim, mas ele não foi criado pelo vírus, ele já existia. A gente já apontava vários indicadores já em 2019, antes da treta do vírus, apontando que a economia estava fragilizada. O que mantém a economia ainda respirando é que estão chutando o cachorro morto, né, com esses estímulos. E claro, você como investidor pode aproveitar isso. Eu, por exemplo, saí das ações há uns 2 meses atrás, mas continuo especulando no mercado de cripto, né? Então, você investidor, entendendo que ainda tem estímulo, que ainda a coisa tá andando, você pode aproveitar. Só que agora parece que os caras vão pisar um pouquinho no freio. Não sei se isso vai se concretizar, porque se pisar no freio, provavelmente a economia mundial capota, tá? Então, vamos seguindo aqui com essa ata aí do Federal Reserve, né, com esse comunicado, com essa expectativa da redução dos estímulos, o dólar, né, essa matéria aqui aponta que o dólar subiu e
a bolsa caiu, né? Hoje o dólar aqui está fechando em R$ 5,43. Então, por que o real o dólar tá se apreciando aí com comparação ao real? Porque, né, a moeda americana vai ficar mais forte, né, pessoal? A moeda americana está dando sinais, então, de ficar mais forte, porque as pessoas vão tendo aversão ao risco, né? E no nosso mundo, né, pessoal, quando as pessoas têm aversão ao risco, elas ainda correm para o dólar, né? Essa que é a minha visão, e também tem alguns dados positivos na economia americana que a gente vai ver agora. Então, demanda por dólar deve persistir após empresas comprarem 29 bilhões neste ano, aí prevê o diretor da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, né? E aqui então ele fala sobre essa questão dos riscos que nós temos, principalmente aqui com a questão das eleições de 2022, a gente não sabe o que vai ser, tem uma crise política aqui no Brasil, reformas não passaram, o nosso cenário político, o nosso cenário econômico está bem complicado, né? E claro, com os Estados Unidos se fortalecendo, com a economia americana se destacando, os investidores fogem do risco dos emergentes, né? Para que eu vou correr risco no Brasil, que tem vários problemas internos, se eu posso investir em outros países, como também, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Aqui eu tenho o indicador de seguro-desemprego para vocês terem uma ideia de como a economia americana está reagindo. Então, por isso que eu acho que é um problema para nós brasileiros, para nós emergentes como um todo, primeiramente, até que essa crise estoure como um todo globalmente, né? Então aqui a gente vê a expectativa era de um pedido de 363 mil pedidos de ajuda de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, mas aqui veio abaixo então dessa projeção, o que é bem positivo. E a gente pode observar isso nesse indicador, né, pessoal? Então, indicando, né, uma retomada aí da economia americana. Por isso que a gente complementa o que a gente falou no início desse vídeo, que o Fed, né, analisando esses dados, começa a pensar aí, a projetar essa questão do fim ou da redução dos estímulos na economia. Só que aqui eles pontuam, pessoal, eu acho que é nessa matéria aqui, deixa eu mostrar para vocês, porque o ouro também vem sofrendo com isso, né? O dólar ganhando força, o ouro acaba sofrendo, porque quando o ouro valoriza, é uma aposta contra o dólar. Então, quando você vê o ouro caindo, geralmente, né, tirando as manipulações que acontecem, acontece que as pessoas estão apostando que o dólar vai ficar mais forte. Quando acontece uma crise ou algo do tipo, acontece o flight for quality, ou seja, as pessoas acabam correndo para o dólar. Por isso que eu não acredito no fim do dólar, pelo menos aí na próxima década, né? Teria que ter um reset muito grande, alguma treta muito grande para o dólar perder aí o seu poder, a sua força. Até porque quando o dólar deprecia, o real deprecia mais, todas as outras moedas depreciam mais do que o dólar. Então acaba que o dólar depreciou, só que o real depreciou mais do que o dólar, né? Por isso que mesmo o dólar se depreciando, ele acaba se valorizando em comparação com outras moedas, principalmente com relação a emergentes, né, pessoal? Então, analisando isso tudo, parece que a ideia de ter ouro, a ideia de ter dólar, né, a carteira antifrágil como um todo ainda é interessante, principalmente para se proteger aí da depreciação do nosso câmbio, né? Mesmo com a valorização aí, com o aumento da taxa de juros, ainda é importante, tá, pessoal? Ter uma carteira antifrágil. Beleza? Então vamos ver aqui o que está acontecendo com o ouro, né? Eu achei bem interessante destacar esse trecho. Então, o tapering, que é essa questão da retirada dos estímulos, foi mais uma vez precificado agora para o ouro. Então, embora as expectativas das taxas de juros dos participantes do mercado não tenham mudado, por sua vez, consideramos excessiva a resposta do preço do ouro. Afinal, a política monetária do Fed permanecerá frouxa, apesar do estreitamento, e ele não espera, então, um primeiro aumento na taxa de juros até 2023, pessoal. Então, aqui é o banco alemão, Commerzbank, sei lá como é que pronuncia isso, dando o seu pitaco, né? Então, o Fed também já mencionou que não iria aumentar juros antes de 2023, então eu vejo que talvez
isso possa mudar, né? Se a economia começar a aquecer, só que se você aumenta ali o juro, você tem esse problema que nós mencionamos aqui e mostrei para vocês. Então é o famoso, né? É a famosa corda no pescoço do Fed, não tem muita escapatória, né? A escola austríaca acredita que você tem que deixar a crise acontecer porque o mercado vai se ajustar sozinho. Quando você tem muita intervenção estatal, você acaba ferrando tudo e eu acredito que essa bolha está ficando cada vez maior, né, pessoal? Pelos vários motivos que a gente vem apresentando anteriormente. E agora tem mais uma treta aqui, que é a China, né? Então, fechamento de porto na China, sua alerta para efeito dominó, né, pessoal? Então tem mais essa treta aí, foi identificado apenas um caso do vírus lá nesse porto da China, os caras fecharam, né? Aí, claro, abre espaço para teorias da conspiração para quem quiser, né? Porque então um efeito dominó pode acontecer. Então, matérias-primas, produtos, chips e tudo mais, a gente viu a Volkswagen fechando fábricas aqui no Brasil, dando uma pausa porque não tinha chips para fazer os componentes para os automóveis. Então, você não pode vender o automóvel sem aqueles chips. Então, você vê uma quebra ali da cadeia produtiva global. E agora, com esses novos fechamentos que vem acontecendo, pode piorar toda essa questão aí da cadeia produtiva. A gente vê faltando papelão, faltando plástico, faltando chips, por conta dessa quebra da cadeia produtiva, dessas paralisações, desses movimentos, né, que a gente viu acontecendo ano passado. E o que acendeu a luz, o de alerta, é que isso voltou a acontecer, mesmo aí com a questão da vacinação, mas a gente não pode entrar muito em detalhes aí, que senão o YouTube gonga o nosso vídeo, né, pessoal? Então, mais um alerta ali sobre essa questão, né? Me chamou bastante atenção. Por que a China, né? Vou deixar aqui o questionamento. Por que a China, né, estaria fechando o porto por causa de um caso? Não faz sentido, né? Então, parece que tem algo estranho por aí também e como essa matéria aponta, né, vários países podem ser afetados, atrasos de encomendas e tudo mais, para ter essa quebra de cadeia produtiva, né, e que pode gerar aí algum ataque especulativo ou algo do tipo, né? Isso pode ser usado para ataques especulativos, né, pessoal? Então é mais isso que eu queria passar para vocês hoje. Queria fazer um vídeo mais rapidinho para vocês aí sobre essa questão, então. Como é que o mercado vai se comportar com o fim dos estímulos e também mais essa questão aí dos fechamentos na China, né? Bem estranho tudo isso. Retomada da economia, então, vamos ver quais serão as próximas medidas do Federal Reserve para conter, então, esses estímulos. Eu não acredito que vai ser nada muito grande, até porque se eles aumentarem juros ou reduzirem muito aí os estímulos, a economia, na minha visão, né, a economia real, ela vai dar um capote e aí a gente vai ver o tal esperado crash. Beleza, pessoal? Então, mais risco aí para você que investe, né, para você que é investidor de renda variável, eu vejo que é mais uma questão de risco mesmo. Eu vejo que cada vez mais o risco de se investir em renda variável aumenta, por isso que eu busco correr esse risco, por exemplo, no mercado cripto, porque lá, beleza, tem fundamentos que me protegem de algumas questões, como por exemplo a expansão monetária, porque vamos colocar aqui o Bitcoin, né, que é a principal criptomoeda, ela é escassa, então acaba me protegendo de certa forma dessa expansão monetária se ela continuar. Existem fundamentos como também, por exemplo, você não estar no sistema, né, o Bitcoin é uma rede descentralizada que você consegue se proteger, digamos assim, e transportar valor e trocar valor de uma maneira muito mais facilitada que o ouro. Mas eu acredito que os metais é importante você ter na carteira, até porque faz parte aí dessa proteção aí que você tem que ter aí como reserva de valor, né, pessoal? Mas hoje, se você vai especular, eu vejo que ações não faz sentido, né, você especular, mas sim no mercado de criptos, porque o teu potencial de ganho é muito maior, além de todos os fundamentos, né? Então, por isso que eu continuo no mercado de criptos e saí do mercado de ações, mas eu entendo, né, que com os estímulos ele acaba se beneficiando. Agora eu quero ver sem os estímulos como que vai funcionar isso aí. Eu não sou muito otimista nessa questão, né? Mas eu acho que é cedo ainda para o Fed tirar os estímulos. Eu não acredito que vai ser nada muito grande. Eu vou esperar aí os próximos movimentos, ver o que eles vão fazer. Mas a gente sabe que se esse movimento for muito grande,
pode acabar sim afetando os mercados globais e antecipando aí esse crash que é inevitável, né, pessoal? Você pode tentar retardar isso, mas é inevitável. Beleza? Então essa aqui é a minha visão. Eu acho que está muito arriscado, cada vez mais arriscado de se investir, de se especular. Por isso que eu acredito que ter ali a sua reserva de emergência nos metais, começar a olhar para a renda fixa pode ser uma boa para você proteger o seu patrimônio. E aí você vai diversificar de acordo com o seu perfil de risco. Se você é uma pessoa que gosta de mais risco, você coloca mais em renda variável e vai especular. Se você é um pouco mais conservador, você acaba pisando no freio. E aí você vai ponderar de acordo com o seu modo de investir. Beleza? Então, muitos sinais de alerta aí na minha visão. Mas a gente segue acompanhando o mercado e sempre que possível trazendo atualizações. Um forte abraço, meus queridos. Até a próxima. Tchau, tchau!